Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal Falando no Popular. O tema do vídeo de hoje é: qual a relação entre o Talibã, os Estados Unidos, o terrorismo e nós, aqui brasileiros? Bom, primeiramente a gente tem que saber quem são o Talibã, né? Quem é esse grupo Talibã, né? Da onde que eles surgiram, o que que aconteceu? Para a gente entender melhor um pouquinho, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, na história, para a gente entender como esse grupo surgiu. Esse grupo surgiu, na verdade, no final, entre os anos 70 e os anos 80, produzido pelo próprio Estados Unidos na época da invasão da União Soviética. Esse grupo, que era conhecido como os Mujahideen, foram patrocinados, financiados e armados pelos americanos na luta contra os russos, lá naquela época. Bom, o tempo passou, a União Soviética se retirou, a União Soviética acabou e o Talibã ficou no governo. Parece que a notícia é nova, né? Mas não é não. Bom, Estados Unidos, como sempre, os Estados Unidos sempre intervindo na política interna ao redor do mundo de inúmeras nações. Isso também não é novidade para a gente. Até 1979, o Irã era governado pelo Shah, que era aliado dos americanos. Após a Revolução Iraniana de 1979, eles implantaram um regime político baseado no Islã, ou seja, uma cultura própria baseada na religião muçulmana. É importante relembrar que o Irã descende do Império Persa, que tem mais de 1.400 anos de história. Olha quanto tempo tem. Os Estados Unidos só tem 300 anos a título de comparação. Bom, se você quiser saber sobre a Revolução Iraniana, deixa seu comentário aqui no vídeo. Bom, continuando, hoje em dia a gente fala que os Estados Unidos é um imperialista, os Estados Unidos mandam em tudo. Pessoal, até eu ia querer mandar em tudo. Querer não necessariamente é poder. Sendo que os americanos eles investem nisso, né? Eles têm uma agenda interna, ou seja, uma política para os americanos, deles para eles mesmos, e uma agenda externa, que a gente chama de agenda internacional, que muitas das vezes o presidente toma atitudes e medidas que uma não tem a ver com a outra. Se você quiser saber um pouco sobre a história da política externa americana, coloca aqui no comentário também. Bom, seguindo um pouco no tempo, após a União Soviética acabar, o que ia fazer com a OTAN, né? O que ia fazer com aquele grande poderio militar do ocidental que foi construído para enfrentar uma ameaça que não existe mais? Além do mais, se você quiser saber o que é a OTAN e a história dela, coloca aqui nos comentários também para explicar o que é a OTAN. Bom, aquele poderoso exército ocidental que agora não tem mais o inimigo, qual sentido tem? Bom, e aí criou-se, né, no imaginário mundial a ameaça ao terror. Bom, você já deve ter ouvido falar na Coreia do Norte, Irã, Iraque. Iraque, diga-se de passagem, o Saddam Hussein era aliado dos Estados Unidos na guerra contra o Irã, que aconteceu de 1980 até 1988. Você está percebendo que os Estados Unidos sempre agem de acordo com o interesse deles? Se for a favor deles, eles apoiam. Se for contra eles, eles taxam de terrorista. Então, baseado nessa lógica, os Estados Unidos, o Talibã, que outrora lutou, foi formado e financiado pelos Estados Unidos, agora virou terrorista. Vocês percebem que a política mundial, a informação que ela é passada é de acordo com o interesse sempre dos Estados Unidos? Eles estão errados? Claro que não, pessoal. Cada nação tem que lutar pelo interesse do seu país. E os Estados Unidos sempre deixou muito claro isso. Existem algumas frases emblemáticas do presidente americano Donald Trump, que ele dizia: America first, America first, first America. Tipo, América em primeiro lugar, América sempre, Estados Unidos sempre. E a gente sabe que isso acontece, né? Onde que está o erro aí, né? Aí que entra o Brasil. Gente, ficar reclamando que os Estados Unidos manda no mundo, que os Estados Unidos é potência, não é o ideal.
Nós que temos que fazer dever de casa, nós que temos que cuidar do nosso país, investir em educação, investir em tecnologia, segurança, defesa. A Força Armada Brasileira é motivo de piada ao redor do mundo. Então, o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, nós temos que defender o interesse único e exclusivamente do Brasil. O Brasil tem que fechar com a China? Se for interesse para a gente, sim. O Brasil tem que fechar com a União Europeia? Se for interesse para a gente, sempre. O Brasil tem que fechar com a Rússia, com o Irã. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre os interesses do Brasil. E é importante que vocês entendam que a política, as relações entre nações não são igual à relação entre pessoas, que é carregada de valores, né? Então, o que é assunto do Estado, o que é assunto da nação, tem que ser deixado em consideração as diferenças, os valores. Veja como os Estados Unidos fazem isso muito bem, de forma muito clara. Então, temos que aprender isso. Se é interesse do Brasil, por que a gente não vai fechar? Entende? Então, temos 44 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Temos milhões e milhões de desempregados, uma economia em colapso, uma sociedade em frangalhos por uma pandemia. E mais uma coisa, eles estão utilizando o caos no Afeganistão para esconder a falta de proposta, a falta de plano do governo para ajudar os brasileiros. Não podemos cair mais nessa. Entendeu, pessoal? Então vamos ficar atento, tá bom? Não há democracia sem povo. O Brasil precisa dos brasileiros.